Elvis, vamos lá. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece aqui ainda, falar um pouquinho de você, como que começou sua vida aí na Low Carb. Conta um pouquinho para nós. Eu sou nutricionista, né? Sou formado há muito tempo, tenho um ano e pouco de formação, tá? Então me formei naquele formato bem conservador mesmo, não aprendeu nada sobre low carb, e aí depois eu fui aprendendo fora, né, da faculdade, estudando por conta. Conheci várias pessoas assim, que me ajudaram nesse começo, nessa transição, né? Porque é muita coisa que a gente tem que desconstruir, né? E aprender novamente. Mas assim, eu já na nutrição, eu sou recente, mas no meio da alimentação, que é o que antecede a nutrição, eu já estou bem envolvido aí desde que eu nasci. Então, sou filho de pequeno agricultor. Meu pai planta até hoje, roça, né? Planta milho, feijão, mandioca, essas Bacana. coisas. Então, cria gado também. Não assim, né? Não é fazendeiro, mas assim, pequeno agricultor e pecuarista. Então, na nutrição, indiretamente, eu sempre estive envolvido indiretamente na parte de alimentação. Com a nutrição, mesmo assim, sim, há um ano e pouco. Estou na área Uhum. e comecei com abordagem local desde que eu comecei a atender. Então, desde que eu me formei, eu já comecei com essa estratégia. Hoje em dia, eu estou modificando algumas coisas, né? Eu não falo tanto em low carb, eu falo mais em ajuste metabólico, tá? Bacana. No, tô derrubando o celular aqui, quase derrubei vocês. Quase que eu derrubo a live. Então, mas Elvis, Peraí, o que que só um te momento. levou? Oi. Ah, Não, eu tô... Não, pode ir agora. uhum. O que que te levou, assim, o que que te atraiu para esse meio da nutrição? Foi essa questão aí do seu histórico familiar mesmo, com seu pai? Sim, O que que te também. levou a decidir? O maior atrativo foi essa questão de ser funcionário desde pequeno, né? Sempre gostei. Mas só Uhum, que não, eu não me via assim, nutricionista até uns 5 anos atrás, né? Aí depois de eu ter visto uma palestra no meu antigo emprego, de uma nutricionista, assim, uma palestra sensacional. Não foi nada sobre low carb, nada com esse tema, mas mesmo assim ela ligou a chavinha lá do meu passado. Falei, nossa, é isso que eu quero. Aí eu trabalhando lá mesmo, já tenho entrada num curso de nutrição e fui estudar. Então, há 6 anos atrás não se falava assim, não se falava assim muito em low carb, né? Já se falava, mas uhum. não tanto igual hoje com as redes sociais, principalmente. Mas foi por causa disso, tá? Eu já tinha essa chavinha assim guardada em mim, mas faltava alguma coisa para ligar. É aí que você despertou. Você chegou E a ter algum problema com peso, assim, ou não? não, Não tem não. nada a ver com isso. Pelo contrário, Você é o sortudo, né? eu sempre fui aquele que comia de tudo, sabe? Mas tranqueira mesmo. Tranqueira, tranqueira, Aquele que todo mundo sente inveja, né, Elvis? Que não tranqueira. engorda de ruim. Isso, ruim demais, porque eu pesava 50 quilos, tá? Caramba! Hoje eu tô um pouquinho mais forte, né? Tô quase ali com Uhum. 70 quilos, mas imagina, o cara tem 1,73 m, pesando 50 quilos, eu só tinha cabeça e cabelo. Então Como é que é? eu comia. Nasci de borboleta, né, que falam. Então minha rotina Imagino era. cada apelido, né? Meu apelido era Terra Seca também, né? Meu Você, Deus. você Então, vê por existe o aí. bullying dos dois lados, né? É o Isso. bullying dos dois lados. Eu passei por essa situação também quando eu era bem novinha, quando eu era adolescente, eu também tinha esse problema aí de não conseguir engordar. Aí fazia até simpatia para engordar, né? Mas a questão com o emagrecimento veio depois, só da menopausa mesmo. Ah, E mas a é gente sofre interessante isso, muito. né? É Mas interessante que geralmente a gente vai para low carb por conta de uma questão pessoal mesmo, né? De querer emagrecer. Seu com caso foi certeza. diferente. Mas no meu caso, eu sempre nunca tive uma alimentação, embora eu tive até os 12 anos, né? Depois que eu vim para São Paulo, eu aí deslanchei, desde os 12 anos, nunca comi melhor, né? Até os 12 anos, que eu Uhum, morava lá no interior do Nordeste, lá no Agreste mesmo. uhum, Então lá eu uhum, comia raízes de tubérculos, milho, que era da roça mesmo. Embora não seja uma, não é, não
não era uma low carb em si, era mais ou menos uma palha, né? Com alguns alimentos que não Sim. podiam. Mas assim, por exemplo, o milho que a gente plantava mesmo, as raízes que a gente tirava, plantava e colhia. Então, era uma alimentação mais in natura, mais minimamente processada. Até aí tudo bem. Uhum. Depois dos 12 anos para cá não, né? Até dos 12 aos meus 29 anos era perdido na tranqueira. Foi ladeira abaixo. Você é do Tranqueira, rock, né, tranqueira. Elvis? Você caiu Ah, no mundo sim. do rock, foi isso? Não, não, eu Ai, sempre, eu falo que o meu hobby é a nutrição. O primeiro é a música e depois a nutrição, brincando, né? Agora eu ah, achava, primeiro a nutrição e a música como hobby, mas eu sempre toquei assim na noite. Até antes da pandemia eu tocava na noite, aí tive que parar os projetos por conta que dos bares tudo fechado, né? Mas a gente tocava de vez em quando na noite. já te falei, quando eu for até em Budas Artes, eu vou aí nos bares e Ah, vamos ver se sim. eu dou sorte de pegar você tocando na noite qualquer dia. Aqui, pior que aqui no Imbu eu nunca toquei na minha cidade, né? Não? Mas vamos ver, quem sabe. Então, Elvis, vamos agora entrar aqui no nosso tema, né? Que a gente sabe que quando existe essa questão da abordagem low carb, muitas pessoas têm bastante preconceito em relação a ela por falta de conhecimento mesmo, e ficam com aquela ideia de que low carb é muito restritiva, que vai mudar demais, né, o esquema da alimentação, que vai ser muito difícil, e fala assim, não, isso não é para mim. E então a pergunta geral que a gente fez aqui para nortear a nossa live é: low carb é para todo mundo? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Primeiro vamos lá no conceito de low carb. O que é low carb? Tem muita confusão hoje em dia. Então, vamos lá, vamos dar pelo menos três modelos de low carb, né? E os três vão se encaixar perfeitamente na estratégia. Primeiro, é aquele padrão alimentar pelo qual a gente evoluiu comendo na maior parte do tempo e prioriza a ingestão dos alimentos mais nutritivos do mundo. Esse é um conceito. Tá? O outro conceito, estilo alimentar, prioriza comida de verdade, ou seja, processada ou in natura, com foco em nutrientes e não em calorias. Terceiro, terceiro o guia alimentar, por exemplo, esses últimos dias aí sofreu bastante ataque, né? Por uma nota da ministra. Uma maneira de fazer low carb é seguir as sugestões do guia alimentar. Comer comida minimamente processada in natura, restringir alimentos processados e ultraprocessados. No geral, a gente retirando toda essa tranqueira, a gente já consegue ali, talvez até alcançar uma low carb generosa. Então, esses são os três modelos de low carb. Perceba que em nenhum momento eu falei em quantidade de carboidrato. Tá? Não precisa por enquanto. Depois a gente chega lá. Mas aí tem os padrõezinhos lá. Low carb generosa, até 130 gramas de carboidrato. A moderada, de 50, 70, 90. Low carb mais uma very low carb, lá para o lado da cetogênica, até 30 gramas de carboidrato. Mas perceba que não precisa, por enquanto, dar nome aos bois, né? Na contagem de carboidrato. Então, low carb é isso, tá? Aí você tinha falado do medo das pessoas, não é? Eu até não sei se foi onde que eu falei, poxa, eu não sei de onde Isso. as pessoas tiram da cabeça, né? Um dos conceitos era comer vida de verdade, quando eu caracterizei low carb, eu não sei de onde as pessoas tiram da cabeça que comer comida de verdade, minimamente processada in natura, pode fazer algum mal. Então, no geral, Beto, a low carb assim, não tem restrição, tá? Porque a gente pensando por esse lado, sem ficar se preocupando com o macronutriente, né, o carboidrato, não tem restrição. Aí a gente depois pensa em outra situação, que aí por exemplo, em situações de doença, tá? Aí é outra história, mas assim, no geral a low carb pode ser feita por todo mundo. E se você pegar hoje, por exemplo, então aí você vai ver que a low carb se encaixa para a maioria das pessoas como uma estratégia terapêutica, né? Nesse sentido de
tratar alguma doença. Por exemplo, mais da metade da população mundial tem algum problema metabólico, tá? Ou seja, ou hipertensão, ou resistência à insulina, ou gordura no fígado, ou está tomando estatinas, tá? Então, para essas situações, low carb serve como alternativa terapêutica. Então, ou seja, já para mais da metade da população mundial, low carb pode ser uma alternativa. Tá? Uhum. Os outros a gente vai vendo, né? É verdade. E então, geralmente é por conta disso, que as pessoas ficam muito focadas nessa questão de que vai ter que ficar controlando macronutrientes e tudo mais, né? Acaba entrando muito no detalhe por conta de muita informação que tem espalhada, né? A gente sabe que tem muita informação disponível na internet e acaba confundindo um pouco e perdendo um pouco dessa essência de que nada mais é do que retornar a nossa Isso, alimentação mais ancestral, né? É aquele isso é verdade. hábito que a gente teria ali de uma alimentação mais natural mesmo. Imagina a gente E contando calorias nessa época aí, contando sim, carboidrato. né? Aquela alimentação de roça mesmo, como você mesmo colocou aqui, né? Que você veio dessa origem aí de uma alimentação bem natural, a alimentação que os nossos avós, né? Que, enfim. Tá. Então, o que eu acho bem interessante no seu perfil, Elvis, é que você tem uma abordagem bem parecida com a que eu uso também, de simplificar os conceitos, né? De trazer essa simplicidade, a essência da simplicidade, porque muitas vezes as pessoas estão focando demais no detalhe ali, que não tem Ah, necessidade de entrar nesse mérito aí de contagem, de macronutrientes. Eu acho que ninguém melhor do que você que é nutricionista para dizer isso, que esse ajuste é mais quando a pessoa realmente necessita, né? Tá num platô, alguma coisa do tipo. sim, Qual situação que você colocaria como entrar mais nesses detalhes? de contagem de macro, De ter essa necessidade de contagem de macronutrientes, ou não existe isso, assim, na sua opinião? não deveria existir, tá? Assim, hoje em dia eu trabalho muito, uma das estratégias que eu utilizo muito, né? Que está muito difundida hoje em dia, o doutor Rodrigo Pomeni usa muito, né? Não sei se você deve conhecer, né? Rodrigo Pomeni, Conheço. Felipe, que é pupilo dele, já, Sim, que, sim. e sofre muita influência do Ted Neyman, que é o conceito de relação Isso. proteína-energia. É uma A das gente, minhas referências também. não. Eu super a favor, é uma estratégia que eu utilizo, tá? Na prática, mas como que eu utilizo? Porque assim, a gente não quer contar o carboidrato, e quando a gente entra nesse conceito de relação proteína, a gente fica louco contando proteína, muda, Hum, inverteu as coisas. Então, eu sou a tira favor o dessa foco. estratégia, funciona, mas não de ficar perseguindo meta proteica, contando proteína, tá? Uhum. Na prática é muito simples de fazer isso, sem se preocupar com software, sem se preocupar com aplicativo, tá? Para contar calorias e ver os macros. Na prática, até mesmo a Uhum. low carb, né? Para a gente saber se está fazendo uma low carb mais generosa, mais moderada ou mais cetogênica, tudo isso na prática é muito simples. Tá? Por exemplo, eu quero fazer uma low carb generosa. Então, eu já sei que eu posso colocar ali raízes, tá? Tubérculos, pode colocar beterraba, cenoura. Naturalmente, eu já vou estar fazendo uma low carb generosa. Quando, por exemplo, eu continuo comendo esses alimentos, tá? Beterraba, cenoura, mas eu diminuo a porção. E os vegetais de baixo amido, normal, né? A gente nem se preocupa com eles. As folhas, os legumes, as Uhum. hortaliças no gerais e as frutas de baixo amido também. Então, a gente sabe, por exemplo, quando come esses alimentos e reduz a porção, a gente está na low carb ali moderada. Quando a gente já restringe raízes e tubérculos, por exemplo, a gente já sabe e prioriza comer vegetais de baixo amido e folhas e mantém a proteína, a gente já sabe que está numa very low carb, que está numa cetogênica. Então, na prática, é muito fácil, não precisa ficar perseguindo métrica. E em relação à Uhum. proteína e energia, a mesma coisa. A relação proteína-energia prioriza o quê? A gente mantém uma boa ingestão de proteínas e a energia, quando a gente fala em energia, a gente está falando em carboidratos e gordura,
Então, a gente vai jogar com os dois, ou um ou outro, depende do objetivo de cada um. Se a pessoa quer fazer uma low carb com uma melhor relação proteína e energia, a gente vai diminuir os cortes gordos de carne, não vai misturar com a raiz, com a beterraba, com essas coisas. E aí a gente já vai estar melhorando a relação proteína também, mantendo a proteína quase que normal, igual a gente consome na low carb tradicional, na low carb generosa, ou cetogênica nutricional também. Então, na prática, é muito simples. O pessoal, eu não sei porquê. Então, assim, no meu perfil é justamente para isso. Eu tento colocar as coisas bem simples. Mas, mesmo assim, gera muita dúvida ainda. O pessoal quer um número. Busca um número, né? É verdade. Uma coisa que eu nunca utilizei, na verdade, porque eu comecei aplicando em mim low carb, né? Eu nunca fiz contagem de macronutrientes. E eu acho que não funcionaria, porque justamente fugindo daquela dieta tradicional de contagem de calorias, você vai cair numa dieta que você tem que ficar controlando macronutrientes, acaba sendo, na minha opinião, né? Para o meu perfil não funcionaria, porque eu me sentiria novamente presa à necessidade de ficar controlando o que eu como. Fica E eu presa acho nos que números. o ideal, assim, na minha opinião, eu acho que o seu ponto de vista também deve ser esse, né? De que o ideal é que a gente tenha liberdade para se alimentar, né? Isso. Que a nossa alimentação seja. Um dos princípios da low carb é esse. Além de toda a questão de não contar calorias e pesar alimentos, é toda essa autonomia que a gente tem, a liberdade, né? Porque a gente come respeitando sinais de fome e saciedade. E a gente só consegue isso, né, modificando a dieta. Modificando a dieta porque são os componentes da dieta que vai dizer para a gente, vai dizer para os nossos hormônios, né? Se a gente vai estar com fome, se a gente precisa buscar energia, proteína ou não. Então, quando a gente controla esse mecanismo de fome e saciedade através de alimentação de verdade, low carb, mais ou maior quantidade ou não, a gente resgata toda essa autonomia de comer. Isso é fantástico, dá liberdade para a gente comer em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Não fica preso a números, essas coisas. Uhum. E no caso seu, Elvis, que é uma pessoa que não quer emagrecer, que quer ganhar massa muscular, existe essa necessidade de ficar introduzindo tubérculos? Como é que, ou depende muito do objetivo, e que você costuma recomendar aí? É, E que é muito eu, individual, né? Em linhas gerais, a gente iria falar aqui. na prática, Beto, eu não atendo esse público, tá? Mas funciona. Uhum. Funciona. Geralmente, quando alguém me procura com esse objetivo, caminho, eu mais pratico em mim para testar, né? Então, tem períodos que eu como mais carboidrato, vou verificando, aumento raízes de tubérculos, aumenta a energia na forma de gordura também. E vou observando, mas, em geral, para ganhar massa muscular, para ganhar músculo, a gente precisa, né, de um pouco de insulina. O principal é a proteína, né, fornecer os aminoácidos, e o estilo. E a gente precisa estar em superávit calórico. E aí a gente pode conseguir isso como? Através dos carboidratos ou através de uma fonte de energia vindo das gorduras. A alternativa, aumentar os carboidratos, logicamente os melhores, assim, né? Os tubérculos e raízes. E melhorar também um pouco a aporte da energia na fonte de gordura, a gordura mais saudável também. Funciona. Uhum. Eu testo em mim por períodos, depois volto com a low carb moderada, depois volto com a generosa, variando. Mas na prática eu não atendo esse público que você falou. Uhum. Tá? Não tenho Só muita em linhas autoridade gerais. para falar sobre esse público. O que acontece que eu acredito também muito na individualidade, né? A gente testa na gente e vê, por exemplo, eu também pratico atividade física. Para mim, se eu colocar tubérculos, não funciona. Eu começo a ter uma fome infinita. Né? Funciona melhor Sim, se eu ficar em cetogênica. Tem pessoas que não têm esse problema, né? sim, Aí é sim. muito individual mesmo. Aí E entra aquela coisa da nutrigenômica e nutrigenética, a resposta de cada um ao alimento. Cada um vai responder uhum, de forma diferente ao alimento. E também cada célula vai responder de forma diferente. Então, a gente tem tudo isso a levar em consideração. Por isso que a uhum, individualidade é tão importante, né?
Ou, por exemplo, Como que as você raízes e trabalha isso? tubérculos, para mim, já funciona muito bem para diminuir o apetite. Eu não sinto Uhum. fome em nenhum momento do dia. Então, eu tenho que comer forçado se eu quiser aumentar a massa, né? Tem que comer Você é um isso. sortudo mesmo, hein, Elvis? Eu não, Nem cara, fome o cara sente, eu não pelo amor de sinto, Deus. eu não Não sinto engorda, não fome. sente fome. Ele vive de luz, entende? Então ele é um cara sortudo. É, mas e essa questão, como que você trabalha essa questão com os seus pacientes de comportamento alimentar, assim, porque a gente sabe que antes de tudo tem que trabalhar bastante a mente, né? Quando você recebe um paciente aí, como é que funciona essa dinâmica com você? É, porque fazer low carb hoje em dia, nesse cenário que a gente está vivendo, é muito difícil, porque as pessoas não estão preparadas para largar de vez os alimentos que são gostosos, né? Principalmente os processados para cima, processados. Estimulam muito o paladar, a gente não consegue comer pouco. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que não conhece. Geralmente, o meu público é o seguinte: eles já chegam para me conhecendo da low carb, né? Já chegam para me conhecendo da estratégia. Mas semana retrasada eu peguei uma paciente que não conhecia nada do assunto, não sei se ela está aqui na live, e aí mandou uma seguinte mensagem para mim, que tinha comido pizza, que tinha comido pão, que esse estilo alimentar era muito restritivo, que ela não ia conseguir seguir, né? E que ela estava com medo de desenvolver uma compulsão alimentar. Aí eu já mandei um áudio para ela, falei, não se preocupe em relação a isso, a gente vai falhar mesmo, não tem jeito, principalmente para quem não conhece ainda, né? Nada está low carb, está começando agora, mas a questão de low carb levar a um quadro de compulsão alimentar. É o contrário, né? A gente utiliza low carb para tratar a compulsão alimentar. Porque nós evoluímos no cenário, como você falou, de muita escassez de alimento. Nosso estômago, ele é mais um órgão que armazena do que um órgão que extrai, né, energia, essas coisas. Então, a gente está preparado para comer em um grande volume e pequenas refeições, e pouca refeição ao dia, poucas refeições ao dia. Então, ou seja, a gente está preparado para comer mais e em um grande volume e comer menos ao longo do dia, né? Que a gente fala de frequência alimentar baixa. E isso a gente consegue observar na prática que tem ajudado bastante no quadro de pessoas que sofrem com compulsão alimentar. Eu estou, Roberta, tratando várias pessoas que vieram até mim com compulsão alimentar, está funcionando Uhum. super bem. Eu tinha um receio de atender esse público, não ter muita experiência, mas eu atendi uma paciente, uma queridona, que veio através da Rita Crott, né? Fiz o programa Uhum. dela, não sei, maravilhosa essa paciente. Uhum. E aí ela viu que funcionou para ela, cara, tratando a compulsão dela sem crise. E aí ela começou a indicar para mais pessoas que ela fazia parte de uma clínica para tratar tratamento da compulsão. E assim, era uma dieta muito restritiva, tá? Uhum. Era impossível de manter isso no longo prazo. Então, funcionou muito bem para essa pessoa. A gente aplicou low carb, diminuiu a frequência alimentar. E ela funcionou muito bem para ela. Ela repassou para as outras amigas dela da clínica. E no momento, assim, foi umas 4, 5 pessoas que eu estou atendendo com essa queixa de compulsão alimentar diagnosticada, tá? E que vem Uhum. funcionando muito bem. Essa coisa que Legal. low carb leva à compulsão é meio que um mito, não é? Porque Uhum. a gente fala que E aí você restringir está gera compulsão, conseguindo né? fazer essas pacientes reduzirem a frequência dela, E a gente a trabalha frequência de com alimentação. isso, a gente trabalha com a redução da frequência alimentar e Uhum. melhora, assim, de cara eu melhoro a qualidade da dieta, né? Faço ajuste metabólico e biológico, que é aquilo que eu te falei lá no começo do conceito de low carb sem macro. A gente ajusta do ponto de vista metabólico, né? Que é fornecer os alimentos mais nutritivos possíveis, aquele que o nosso corpo está mais adaptado a lidar. E aí diminui a frequência alimentar. Isso eu faço de cara. Aí a gente vai Uhum. esperando, vai observando os outros meses para ver como é que está saindo a resposta de cada paciente, mas tem funcionado bastante. Uhum. Estão falando aqui, te elogiando, Elvis, a Silvia. Você começou agora, mas já está falando melhor que os veteranos. Que Eu sou, legal, eu ó, já sou, tendo.
pode ver que eu não sou de fazer muita live, eu não sou muito tímido, tá? Eu não gosto de É? aparecer muito, mas... Aí, por Ah, mas exemplo, tem que começar, viu? não, sim, eu É, já tô... É porque agora eu tô com uns projetos novos, eu tava em mente de fazer mais lives semanais, pelo menos uma por semana. Aí, uma amiga me chamou para fazer um projeto, né? A gente vai lançar um projeto esse mês que vem, outubro, uhum. né? Que começou hoje. Então, esse mês eu não vou fazer live, mas o próximo mês, assim, já está na agenda fazer live com mais Acho frequência. que live é a melhor ferramenta tanto para nós aprendermos, né? Porque a gente troca com os outros profissionais, quanto para levar o nosso conhecimento também, né? Nossa, é Para maravilhoso, assim. Eu eu conheci, acho que não tem ferramenta melhor. tenho conhecido médicos maravilhosos, nutricionistas, assim. Então, a gente vê que não está sozinho, né? É bem Show de legal a bola, gente show ter de uma bola. comunidade. Você aí que É está bem... em Santa Catarina, né? Santa Catarina. Tô em Florianópolis, Santa Catarina. Então, a gente tem isso, assim, de conversar com pessoas do Brasil todo, do mundo, assim, numa live, trocar conhecimento, trocar ideia. É fantástico hoje em dia. É bem bacana. E é bacana que também dá oportunidade para outras pessoas que estão assistindo aqui, por mais que o público neste momento não seja um público, né, gigantesco, depois as pessoas vão acessando esse conteúdo que ficam em forma de mini aulas, né? Tá, tá. Eu acho muito bacana. Aproveitando, para esse pessoal que está aqui na live, 17 pessoas agora, se vocês tirarem um print, marcar a gente depois lá nos stories, marcar eu e a Beta, eu pessoalmente vou encaminhar um material que eu uso, né, com os pacientes. Se vocês sofrem com gases, com cólica, com distensão abdominal, mesmo na low carb, então eu vou mandar para vocês, para as pessoas que tirarem esse print, marcarem a gente. Eu vou mandar pessoalmente, tá? No direct, o material para vocês. E para vocês que estão vendo a gravação depois também, se vocês quiserem tirar o print, marcar a gente, eu também vou mandar. Olha Eu, aí, sei, gente, estão ganhando presente aí, viu? Que show de eu, bola! faço, eu, Caramba, faço eu faço poucas lives, mas toda vez que eu faço, eu dou alguma coisa, tá? E assim, que tem pessoas bacana! aqui que já, por exemplo, eu fiz uma live, tinha pessoas que já tinham recebido esse material, né? Aí eu dei outro material que complementa esse primeiro. Então, se vocês quiserem, tá? Com certeza, gente. Conhecimento sempre é bom, né? Muito bacana. Obrigada, Elvis. Agora a gente estava falando, então, essa questão do comportamento alimentar, né? Está muito envolvido. Uma das queixas, Elvis, que as pessoas mais têm, principalmente o público feminino, que você sabe que é maioria que procura, né? Os nutricionistas, Ah, porque sim. mulher tem muito uma Eu questão. só tenho um homem só estou atendendo um homem no momento. O resto são mulheres. Na minha consultoria, eu vou te falar, até hoje eu atendi 4 homens, o resto todas foram mulheres, né? Então, a mulher tem muito essa questão com preocupação muito maior com a estética, né? Sim, E sim. aí a gente precisa desmistificar esse conceito de que a estética tem que vir em primeiro lugar. Aí é importante que todo mundo saiba que, em primeiro lugar, tem que resgatar o metabolismo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, da importância de não ter essa pressa toda de emagrecer. Ah, sim. Se as, quando, por exemplo, a pessoa chega e quer as coisas muito rápido, geralmente eu atendo esse público, né, que quer coisas rápidas, quer resultado rápido, mas eu fico meio assim. A preferência é para quem já percebe que não existe forma, né? E é justamente do modo que eu trabalho. Não existe forma, a gente faz adequação biológica, faz ajuste da dieta. Tanto é, né, que a primeira fase, eu trabalho em fases, né, no atendimento. A primeira fase eu chamo de resgate metabólico, que é o que está aí no Instagram também. E a gente trabalha muito nessa primeira fase. Ajuste dos hormônios, principalmente, como as pessoas que estão aqui devem saber, né, um dos principais hormônios responsáveis pelo acúmulo de gordura, a insulina, a gente trabalha muito com esse hormônio, com a grelina, que é o hormônio responsável por avisar para a gente que é o momento de parar de comer. Geralmente está lá nas células do tecido adiposo. A gente trabalha também com hormônios lá no estômago, né? Grelina, hormônio ligado à fome, hormônios lá no intestino. Então, essa primeira fase a gente é uma forma aguda, tá? De a gente
melhorar a função desses hormônios. Então, assim, geralmente nessa primeira fase a gente tem um resultado muito bom. Às vezes, mulheres com um pouco mais de excesso de peso, tá? Por exemplo, a gente tem, mesmo aplicando low carb, diminuindo a frequência alimentar, é esperado sentir um pouco mais de fome, mesmo tentando, agindo de forma ali, direta na grelina, que é o hormônio da fome. Num excesso de peso, o que acontece? Essa grelina, ela fica meio que como uma resistência à insulina, ela fica resistente, ela não funciona direito. Então, não avisa para a gente que é o momento de parar de comer ainda. Tá? Então, é esperado, mesmo assim, com a estratégia low carb, com frequência alimentar baixa, algumas mulheres, principalmente, apresentarem fome ainda. Também pela questão da abstinência, né? Vem de uma estratégia, vem de uma dieta moderna. Então, só da gente reduzir os carboidratos, a própria abstinência já gera aquela fome, assim, principalmente condicionada a períodos, né? Tarde, hora de fazer o lanche, meio-dia, hora de comer. Então, principalmente por conta disso também. Uhum. Questão do hábito, né? E aí, realmente, as mulheres têm muita pressa, né? Igual a gente estava falando aqui. Porque Muita, muita. quer a questão do padrão que pesa muito, né? Para a mulher existe muito mais essa questão de se apegar a um padrão do que para o homem. O homem é um pouco mais desencanado ali. Ele se preocupa geralmente mais com a saúde, né? A mulher é mais com a estética. E aí não tem realmente fórmula mágica para emagrecer rápido. Não, Vai não. ser necessário resgatar o tal do metabolismo, igual você E falou esse, aí, né? e esse resgate no metabolismo pode durar um mês ou pode durar anos, tá? Assim, não é porque a gente vai aplicar low carb que vai resolver o padrão alimentar que essa pessoa teve a vida toda. Então, deixa sequelas no padrão alimentar, um monte de produtos processados que levam a excesso de peso. Então, a gente, mesmo aplicando low carb, mesmo depois de um tempo, né, pode haver sequelas. Né? Não é assim tão simples. Aí, claro, tem pessoas que funcionam muito bem logo no primeiro mês e outras que não. Mas, assim, tudo muito individual mesmo. É bem complicado. Essa questão de comparação, O então, é tempo, um o ponto. tempo, o tempo é fundamental. Assim, o tempo, como o Rodrigo Pomeni fala muito, né, a gente tem que fazer sempre, né, a gente tem que fazer sempre, fazer com intensidade e o principal, dar tempo ao tempo. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se a Teve pessoa não respeita um desses tripés, aí é claro que a gente vai se frustrar, né? Vai criar muita expectativa e, por exemplo, se não respeitar o tempo, a gente vai se frustrar. Nossa. acontece muito, né? Ah, Tem gente. Você viu que eu postei lá esses dias na paciente que ficou revoltada porque não conseguiu Eu emagrecer, vi, né? eu vi, então, Nossa. acho que foi até por isso que eu tô tocando no assunto, porque é a questão da comparação, né? Sim, Que existe sim, muito então. isso. Eu, por exemplo, assim, eu apliquei low carb, mas eu tinha um hábito alimentar que não era péssimo. Meu hábito alimentar se tornou péssimo no decorrer de um ano, em que eu, assim, fiquei desvairada comendo bolo, porque eu estava passando por um processo difícil ali, né? Eu comecei a ter apoio emocional ali, né? Conforto emocional na comida e eu fazia bolo todo dia. E não fazia low carb, era com óleo, era com farinha, com açúcar, bolo comum mesmo, né? Com óleo vegetal. Aquilo me desencadeou assim um estrago. Mas como eu não tive um hábito alimentar péssimo durante a vida inteira, não tive vícios, não bebia, para mim resgatar o metabolismo foi mais fácil, né? Não foi tão difícil, eu consegui emagrecer com facilidade. Mas no dia a dia eu lido bastante com pessoas que não têm essa mesma facilidade e costumam fazer muita comparação. Então é um ponto que a gente tem que realmente ficar trabalhando muito, igual você mostrou nesse post, né? Que não é você que vai fazer mágica, você é o nutricionista A que vai gente, entregar um resultado, né? a gente dá as ferramentas, né? Por exemplo, eu apliquei, né, a estratégia de resgate metabólico com essa paciente na primeira fase, só que, aqui que eu te falei, não tem como a gente fazer esse resgate metabólico de forma eficiente se a pessoa manteve durante anos da vida, durante décadas, padrão alimentar muito zoado, cara, muito zoado, com uso
de hormônios exógenos para aumentar o metabolismo, de medicação para aumentar o metabolismo. Então, assim, esse post que eu fiz, se eu fosse falar o que estava embaixo do tapete dessa pessoa, foi tudo isso que eu te falei. Tomou T3 isolar para aumentar o metabolismo, tomou outras medicações por fora para tentar aumentar o metabolismo, que até levou a um quadro de hipotiroidismo. Então, fica mais difícil mesmo a gente fazer esse resgate metabólico. E, assim, nesses casos, tem que dar tempo mesmo, né? Tem que esperar um tempo maior. É muito perigoso, né, Elvis? Porque é vendido assim indiscriminadamente esse tipo de medicamento, até sem receita, e as pessoas não têm ideia do que estão fazendo com o próprio organismo, com o Tá? metabolismo, com os hormônios que são Principalmente quando as escassos. pessoas tomam, por exemplo, T3 isolado. Né? O T3, para quem não conhece, é o hormônio produzido lá na tireoide, que praticamente todas as células do nosso corpo têm receptores para esse hormônio. E ele acaba estimulando o nosso metabolismo de certa forma. Né? Quando a gente toma ele de forma exógena, ou seja, a gente compra um medicamento e começa a tomar, o nosso corpo entende que não precisa mais tomar esse medicamento, não precisa mais fabricar o T3 lá na tireoide. Aí a gente para, né? Quando a gente para, pronto, aí não tem jeito. Não está produzindo mais, que aí vai desenvolver um hipotiroidismo, aí lascou todo o metabolismo. Vai ter que tomar remédio para a vida toda, para o hipo, fica mais difícil. As pessoas querem essa fórmula mágica, né? É bem complicado. E você trabalha também com a estratégia do jejum, com os seus Sim, sim. pacientes? Você aplica? Eu só não aplico direto nessa primeira fase, né, de resgate. Olha, para alguns pacientes que já chegam fazendo low carb, aí dá para aplicar o jejum. Geralmente eu aplico aquele jejum que a gente consegue fazer de forma natural. Então, quando a gente come comida de verdade, né, com foco em montar o prato com as proteínas, que foi o que eu postei hoje, os vegetais de baixo amido, boa, é natural que o jejum também aconteça muito espontâneo. Aí, então, eu aplico jejuns assim para iniciantes, né, pular uma refeição, dia sim, dia não, durante a semana. Aí na outra semana a gente aumenta, pula uma refeição, aí passa um dia ou dois, pula outra, aumenta para 18 horas. Esses protocolos de início, né? Depois a gente vai trabalhando os protocolos mais, assim, hard, né? Se for preciso. Mas geralmente o jejum também, se não for bem feito, a gente pode acabar, por exemplo, pacientes que chegam na dieta muito moderna, né? Que já tem provavelmente uma carência nutricional, além do excesso de peso, né? A gente fala de fome oculta. Tem excesso de peso, mas tem pouco nutriente no corpo, tem muita gordura e está carente de nutrientes. Não adianta a gente também passar de cara ou depois de um mês, protocolo de jejum. O que a gente quer primeiro é resgatar essa parte metabólica e isso só fornecendo nutrientes. Né? E quando a gente pula uma refeição, e é natural que a fome também dessas pessoas diminua, quando a gente pula uma refeição, pode ser que no contexto do dia essa pessoa coma pouca proteína, que proteína está agarrada com nutrientes, consuma pouca vitamina e minerais, né? E aí a gente deixa para um futuro, né? Fazer esses protocolos de jejum. Mas assim, funciona. Por exemplo, o Jason Funk, né? Que assim, é um pioneiro no jejum e aplica para diabético tipo 2, ele chega, recebe o diabético tipo 2 com excesso de peso, jejum de 6 Já dias. vai, já vai logo pro nível hard, né? E o cara O manja, Jason, né? Ele sabe, ninguém melhor do que é, o Jason Fung para saber o que tá fazendo, né? sim, então O aí, Jason Fung. se eu fizer isso, pô, eu não vou ter paciência, né? Não vou conseguir É, ajudar então, ninguém. verdade. Já vai ser muito mal visto logo de cara, assim, né? Mas, Se a pessoa já está preparada, a gente pensa sobre, né? A gente pensa sobre. aham, verdade. E eu vi teve um post seu que eu achei bem bacana, que foi até um post que eu repostei falando sobre os benefícios, né, do consumo, assim, para qualquer pessoa a gente sabe que tem benefício, mas principalmente para as mulheres acima de 40 anos, na menopausa, dar uma incrementada no consumo de proteína. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também. Meu público tem bastante mulher aqui nessa faixa etária, Elvis. A maioria das minhas pacientes também são.
ou que estão no climatério, ou que estão na menopausa já, né? E assim, para essas pessoas, eu costumo aplicar um protocolo lá que te falei, do TED-NAME, né, que o Rodrigo Pomeli vem difundindo com sucesso ultimamente, né, que é melhorar a relação proteína-energia. E tem funcionado muito, tá? Isso a gente faz esse protocolo, mas sem acompanhar por aplicativo. Sem acompanhar por Uhum. aplicativo. Então, pode ser necessário diminuir a ingestão de cortes de carne mais gordos, mesmo sendo carnes saudáveis, né? Cortes vermelhos, mas a gente muda um pouco aí, vira a chavinha para um corte mais magro, diminui a ingestão das gorduras líquidas, né, que é fonte de energia concentrada. Uhum. Então, faz esse ajuste entre o carboidrato, que já está pouco na low carb, mas a gente mexe mais com a gordura. A gente sobe um pouquinho a proteína, mas não é muito, né? Não acaba sendo uma dieta hiperproteica, como as pessoas pensam. É muito difícil de se fazer uma dieta hiperproteica, né? Muita proteína. A gente mantém a proteína e diminui a gordura. Os carboidratos já estão baixos na low carb, então a gente diminui mais um pouco a energia das gorduras. E acaba que para as mulheres acaba funcionando, principalmente para essas, então, nesse período de transição entre o climatério e a menopausa, acaba funcionando muito bem. Tá? Uhum. Na última, eu peguei uma paciente que eu fiz uma live sobre isso, né, que veio lá da Flávia, me procurou por conta disso, que a gente aplicou, funcionou super bem, assim, já perdeu mais de 3 quilos nesse primeiro mês, assim, sucesso, diminuiu os calorões da menopausa, tá com É, qualidade de vida, só o sono ainda que não melhorou, mas é uma queixa que já vinha lá do passado, então na menopausa também, além dos calorões, a questão do sono também, a gente diminui bastante a qualidade, não fica aquele sono reparador. Mas é um protocolo, além da low carb, né, a opção proteína e energia associada à low carb, vem funcionando muito bem assim, na prática, o que eu venho observando. uhum. Além disso tudo, né, o conjunto de hábitos, quais são, que outros hábitos que você recomenda para incorporar ali na alimentação? Porque a gente sabe que não é só a alimentação é o principal, né? Você acabou falando do sono aí, eu acabei Assim, fazendo o que mais que está envolvido no emagrecimento, né, Elvis? Não é só a sim, alimentação. sim, sim. 95% das pessoas que fazem dieta, elas acabam desistindo e acabam reganhando peso novamente depois de um tempo. Uma das coisas que esses 5% das pessoas que obtêm sucesso e mantêm o peso no longo prazo, uma das coisas que essas pessoas fazem é atividade física. Então, além da dieta, as pessoas que conseguem manter o nível de atividade física no mínimo 3 vezes por semana conseguem ter melhores resultados. E isso inclui as mulheres, principalmente nessa faixa de idade. Então, além da dieta, que é o principal, a atividade física é uma forma da gente obter déficit calórico também de forma natural, de forma intuitiva. O sono reparador também é importante, porque se a gente fica sem dormir, por exemplo, noites a fim, a gente libera hormônios que estimulam a quebra da glicose, né? A glicose que está armazenada lá no nosso fígado e começa a soltar na corrente sanguínea, não é interessante, porque isso também vai aumentar a insulina. Os nossos relacionamentos, né, a questão social também é importante. Então, além da dieta, a gente precisa manter o nível de atividade física, sono reparador e o nosso ambiente social também ali ajustadinho, para ter resultados, assim, fantásticos, né? A gente já pode ter resultados muito bons, assim, com dieta, mas se quiser dar fazer aquele ajuste fino mesmo, melhorando esse tripé fora da alimentação, né? Sono, atividade física e ambiente social, aí é show de bola. É uma coisa que é bem comum, que eu acabei lembrando agora. As mães que estão com bebês pequenos, é muito difícil elas conseguirem fazer tudo isso, né? Mas tem coisas que dá para fazer Sim, para sim. melhorar, né? É importante ter um Não, momento sozinha, né? Enfim, porque a gente sabe que com o bebê a gente não consegue dormir. No meu caso, coincidentemente, aconteceu o seguinte.
eu entrei na menopausa quando eu estava amamentando meu filho, e aí quer dizer, eu não dormia, né? Já não dormia porque estava na menopausa e tava, sabe, uma coisa levava a outra. Não dormia porque estava com a criança que mamava e não dormia porque estava na menopausa. Então aí a gente tem que compensar de alguma outra forma, né? Tendo Sim. alguma situação ali para ter um pouco, né? Relaxar um pouco, tirar um pouco desse estresse, ter alguns minutos só nosso, algum momento ali quando o bebê dorme, aproveitar para dormir também, mesmo que seja de dia. Eu acho que isso é muito Ajuda. importante, né? A fase É, essa fase aí é uma fase excepcional, né? A gente uhum. tem que fazer uma exceção para esse momento. Sim, Mas é a também tal conhecer. questão, né? De não dá para ter o cenário perfeito nesse Sim, momento. sim. Tem que ter paciência de esperar o momento de emagrecer, porque às vezes a mulher acabou de ter bebê e já quer emagrecer. Tem que Não, esperar um não. pouco mais, né? Não é o momento de pensar nisso. Por exemplo, a gente vai diminuir, vai ficar com um dos tripés assim, do emagrecimento, né, que é o sono. É muito ruim, mas em contrapartida a gente está no período de produção de leite para amamentar a criança. Então, só por isso a gente já está com o metabolismo um pouco mais acelerado. Uhum, Então, é até uma coisa que compensa a outra. Tá? Então, se a gente está verdade. amamentando, a gente está gastando mais energia para produzir esse leite. Então, a gente fica com uma queima de gordura também mais eficiente. Então, é natural que a gente também não ganhe muito peso. Se a gente controlar só a alimentação, aí não precisa ser também, né, uma low carb moderada, pode ser uma low carb generosa, né, com Uhum. raiz e tubérculo, não tem problema, a gente já vai estar com a queima de gordura mais eficiente, então a gente dificilmente vai ganhar peso. Foi interessante que você falou em relação à atividade física e também muitas pessoas colocam na ordem errada, né? Atividade física antes da alimentação e não é assim que Ah, funciona. primeiro, a atividade física é fundamental, né? Mas principalmente para qualidade de vida e saúde. A alimentação é a base. Então, a atividade física ela vem para complementar uma dieta adequada. As pessoas geralmente confundem, né? Primeiro, a atividade física, pensando que vai emagrecer. Pelo contrário, se a dieta tiver muito restritiva, principalmente em proteínas, a pessoa acaba treinando mais, comendo um pouca proteína e aí sente mais fome, né? O exercício pode supercompensar também depois, após o Uhum. exercício, comendo mais. Então, fica complicado. Primeiro, É isso. ajustar a alimentação, adequar a proteína, e depois pensar no exercício que vai fazer. Agora, os Isso dois aconteceu associados, comigo no passado, quando eu não tinha esses conceitos que eu tenho hoje, né, sobre o equilíbrio aí da alimentação, né? Contando calorias, geralmente a gente reduz as proteínas, né? Porque tem gordura na proteína, e aí você acaba falando, não, isso aqui é muito calórico, não vou comer muito dessa carne, muito desse frango, não vou comer a pele do frango. E aí não tem saciedade, tá sempre com fome. Aí vai lá na academia e se mata de malhar e, enfim, cria todo esse cenário tenebroso aí que você acabou de descrever, né? é um ciclo, um ciclo. Porque, Uhum, assim, mesmo comendo mais na forma, por exemplo, de gordura, por exemplo, um corte de carne um pouco mais de gordura, é esperado que a gente coma menos ao longo do dia, né? Porque, assim, embora a gordura tenha mais energia, os hormônios que essa gordura ativa não estão ligados ao acúmulo de gordura, entendeu? uhum, Então, a gente vira a chavinha. A gente usa dois combustíveis ao mesmo tempo, né? Isso para quem não está fazendo a cetogênica. Mas a gente alterna entre dois combustíveis. Na low carb, a gente prioriza o combustível, a gordura, né? O pessoal da dieta tradicional prioriza a glicose, tá? Então, assim, não importa muito a quantidade, né? Por exemplo, a gente está consumindo um pouco mais de energia na forma de gordura no low carb, mas essa gordura, o ponto principal, assim, os hormônios que ela ativa, tá? Então, ela não vai ativar tanto a grelina, não vai estimular tanto a insulina. Então, é importante uhum. também quais hormônios a gente ativa com o que a gente está comendo. Isso é fundamental É isso entender. aí, exatamente. Elvis, olha só, nossa live está no fim já. A gente tem
quase menos de 5 minutos. E aí Já eu você, vou te pedir para... você antecipou, né? Então, deixa uma mensagem final aí para o pessoal. Ó, pessoal, o Elvis falou no meio da live que quem printar a tela aqui, né, e marcar nós dois, colocar lá nos stories, ele vai entregar um material bem bacana para vocês. Quem pegou a live aí agora, tá? E aí eu vou deixar É isso você, aí. sua mensagem final aí para o pessoal, Elvis. Já que a gente falou low carb seria ou não, assim, low carb pode ser para todo mundo, né? Mas nem todo mundo consegue fazer. Essa é a mensagem final que eu queria deixar, que foi até a mensagem que eu deixei lá na publicação de ontem no post. Então, assim, embora a low carb seja uma dieta que todo mundo esteja programado para fazer, cada célula da gente está programada para receber low carb e aproveitar de forma adequada. Então, assim, nosso ambiente metabólico, nossas células não mudaram ainda. Então, todo mundo está apto a fazer low carb, mas nem todo mundo consegue fazer justamente pela questão ambiental e social. O nosso meio se puxa muito a gente para o outro lado, né? O lado da comida Verdade. processada, industrializada, então fica muito difícil. Mas, no geral, a low carb pode ser feita por todo mundo, principalmente para quem tem alguma condição metabólica alterada. No caso de pessoas com diabetes 2, por exemplo, ou resistência à insulina, pré-diabetes, que aí a gente consegue filtrar, né? Quase, quase não, mais da metade da população mundial está com problema metabólico. Então, para essas pessoas, low carb deveria ser a primeira alternativa. Mesmo que elas não consigam fazer. E isso não tira o mérito da low carb ser melhor para elas. Tá? Era isso que eu queria dizer. Acho bacana esse seu jeito diferente de abordar e fazer as pessoas refletirem um pouco mais. Além da questão social, também tem a questão do tipo de alimentação, enfim, uma coisa leva a outra, né? Mas, assim, para Certeza. todo mundo ter acesso ao conteúdo mais completão, o Elvis tem um Instagram muito bacana, gente. Quem ainda não conhece, segue lá, que com certeza vai esclarecer muitas dúvidas de vocês. É um perfil que vale muito a pena seguir. Gosto pra Sim, caramba. É e uma lá, das lá minhas no... referências aqui. Ah, obrigado, obrigado. Feliz. Foi estranho fazer essa live hoje, porque eu não estou me vendo, tá uma tela preta aqui. É que Mas você assim, foi bem, você tá ótimo. eu não vi como é que eu tô, né? Como é que tá meu cabelo, o negócio É, a aí. gente que tem cabelo comprido fica toda hora assim, né? E você nem teve essa oportunidade hoje. Pô, que negócio é esse fazer live sem ver como é que tá o cabelo? Mas é isso. O meu Instagram ele foi denunciado há uns meses atrás, né? E depois dessa denúncia, nunca mais eu consegui fazer live assim direito. Então Poxa. o pessoal me convidava, eu não conseguia, ficava essa tela preta. Aí o que que eu fazia? A gente acabava não fazendo no pedido dessa pessoa e eu chamava para fazer a live no meu. Aí dava Ah, certo. entendi. Mas assim, eu Ah, não estou entendi. conseguindo ainda falar com o pessoal, não sei por quê. Depois eu É, pensei que ia tomara que voltar já. resolva. Mas Mas é deu isso. tudo certo, Elvis. Você tá ótimo. Não deu, não aconteceu nada. Tá tudo certo aí com a sua imagem, viu? Tá, Elvis, eu quero te agradecer, viu, por ter aceito o convite. A gente já está encerrando aqui o tempo. Muito eu que obrigada. agradeço. Eu que agradeço. Todo Você vai mundo que deixar pegou salvo a live? Como é que é? vai ficar salva, tá? Vai estar lá no meu perfil. Aí eu marco você lá para você poder repostar. Muito obrigada, viu? Foi bem Eu bacana o que nosso papo agradeço. aqui. Obrigado Até a mais, você. Elvis. Até mais. Até a próxima. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau.